Antes de começarmos esta incrível viagem pela história da Península Ibérica, faz uma pausa rápida e carrega no like. É a melhor maneira de apoiares este tipo de conteúdo e mostrares que valorizas a nossa história. Hoje vamos falar sobre a Reconquista, um dos períodos mais fascinantes e longos da história europeia. Foram quase 8 séculos de luta, resistência e transformação, que moldaram Portugal, Espanha e toda a identidade da Península. Do avanço muçulmano à resistência nas montanhas do norte, da fundação de Portugal à queda de Granada, esta é uma história épica da Batalha de Algés. Vamos a isso. Durante quase 8 séculos, a Península Ibérica foi palco de uma das mais longas e complexas lutas da história europeia. Um conflito moldado por fé, poder e sobrevivência. Esta é a história da Reconquista. Mas para compreendermos a Reconquista, precisamos de recuar até ao início do século VIII. A Península Ibérica, antes dominada pelos visigodos, estava prestes a sofrer uma transformação radical. No ano de 711, um exército muçulmano liderado por Tariq ibn Ziyad atravessou o Estreito de Gibraltar. Em poucas semanas, derrotaram as forças do rei Rodrigo na Batalha de Guadalete e iniciaram uma conquista fulgurante. Nascia assim Al-Andalus, um novo território islâmico que em menos de uma década se estendia do sul até às montanhas do norte, onde pequenos redutos cristãos resistiam. É no meio destas montanhas, entre nevoeiros e lendas, que começa a história da resistência cristã. A semente da Reconquista estava lançada. No coração das montanhas das Astúrias, num tempo envolto em incerteza e nevoeiro, surgia uma chama tênue da resistência. Os mouros tinham conquistado quase toda a península, mas nem todos estavam dispostos a submeter-se. Por volta do ano 718, um nobre visigodo de nome Pelágio, ou Pelaio, recusou-se a pagar tributo aos invasores e refugiou-se nos vales escarpados do norte. Ali, liderou um pequeno grupo de resistentes. Foi nesse cenário que, segundo a tradição, se deu a lendária Batalha de Covadonga. Pelágio, com um punhado de homens, enfrentou um contingente muçulmano superior em número, e venceu. Mais do que uma simples escaramuça, Covadonga foi o símbolo do início de um movimento de reconquista. A vitória serviu de inspiração e deu origem ao Reino das Astúrias, o primeiro núcleo de poder cristão após a invasão islâmica. Enquanto Al-Andalus florescia no sul, com cidades prósperas como Córdoba e Sevilha, a norte crescia lentamente uma resistência determinada, guiada por um ideal de restauração. A Reconquista, embora ainda incipiente, deixava de ser um sonho distante. Tornava-se realidade, passo a passo, batalha após batalha. À medida que os séculos avançavam, também crescia a ambição dos pequenos reinos cristãos do norte da Península Ibérica. O reino das Astúrias transformou-se, expandiu-se e, no século X, deu lugar ao reino de Leão. Ao seu lado, emergiam outros protagonistas, Navarra, Aragão e, mais tarde, o Condado Portucalense. A Reconquista já não era apenas um impulso espiritual, tornara-se também uma luta por território, prestígio e poder. Cada vitória era uma afirmação da identidade cristã e um passo em direção ao sul muçulmano. No século XI, a fragmentação do poder islâmico, com o declínio do Califado de Córdoba e a ascensão dos reinos setacas, abriu novas oportunidades. Os reinos cristãos passaram ao ataque com mais intensidade e começaram a conquistar importantes cidades, como Coimbra, tomada por Fernando de Leão em 1064. Nesta época, surgem também figuras marcantes como Afonso VI de Leão e Castela, que chega a conquistar Toledo em 1085, um marco fundamental da Reconquista. Toledo, antiga capital visigótica, voltava a estar nas mãos cristãs. A sul, os reinos muçulmanos chamavam em seu auxílio os almorávidas, guerreiros berberes do norte de África, dando novo fôlego à resistência islâmica. Mas a maré já tinha mudado. A Reconquista deixava de ser apenas sobrevivência. Era agora um projeto político e religioso de unificação da península sob a cruz cristã. Enquanto os grandes reinos cristãos do norte disputavam territórios e influência, no extremo ocidental da península surgia uma nova força. No seio do Reino de Leão, formava-se o Condado Portucalense, uma terra de fronteira entregue a nobres guerreiros encarregues de repelir os mouros e expandir o território cristão. D. Henrique de Borgonha, um nobre francês vindo em auxílio dos reis cristãos, recebeu o condado como recompensa e casou com Teresa de Leão. O seu filho, Afonso Henriques, não tardaria a mudar o rumo da história. Em 1128, após a Batalha de São Mamed, Afonso Henriques rompe com a sua mãe e assume o controle do condado. Mas o seu verdadeiro objetivo era maior: transformar Portugal num reino independente. A conquista de Santarém e Lisboa, em 1147, com a ajuda de cruzados estrangeiros, foi um golpe decisivo. Lisboa, coração muçulmano do Ocidente peninsular, caía nas mãos cristãs e passava a fazer parte de um novo país. Com diplomacia e firmeza, Afonso Henriques conseguiu o reconhecimento papal da independência portuguesa, tornando-se o primeiro rei de Portugal em 1179.
A Reconquista passava agora também por mãos portuguesas, com uma missão clara: empurrar os mouros cada vez mais para sul. Portugal nascia como reino, em plena Guerra Santa, armado de fé e de espada, escrevendo a sua própria epopeia dentro da grande história da Reconquista. Com o avançar dos séculos, a Reconquista tornou-se uma realidade cada vez mais palpável. Portugal consolidava as suas fronteiras com a conquista do Algarve em 1249, sob o reinado de Dom Afonso III. Era o fim da presença muçulmana em território português. O mapa de Portugal, praticamente como o conhecemos hoje, estava desenhado. Do lado castelhano, a luta continuava com intensidade. Castela e Aragão, agora reinos poderosos e bem organizados, avançavam sobre os últimos bastiões islâmicos no sul peninsular. Cidades como Córdoba, Sevilha e Múrcia foram reconquistadas ao longo do século XIII, empurrando o Islão cada vez mais para um reduto final, Granada. O reino nasrida de Granada resistiu durante mais de 2 séculos, graças a alianças políticas e ao pagamento de tributo aos reis cristãos. Mas a união entre Isabel de Castela e Fernando de Aragão mudou o rumo da história. Os reis católicos assumiram como missão a conclusão da Reconquista. E em 1492, após um cerco prolongado, as tropas cristãs entram finalmente em Granada. Boabdil, o último rei muçulmano da península, entrega a cidade, encerrando oficialmente uma era. Era o fim de Al-Andalus. O som do Adhan, o chamamento à oração, calava-se. A cruz ergue-se onde antes havia crescente. A Península Ibérica estava agora, de norte a sul, sob domínio cristão. A Reconquista, que começara com um punhado de resistentes nas montanhas das Astúrias, terminava com um triunfo total. O que nasceu como sobrevivência tornou-se conquista, e a conquista, império. A Reconquista foi muito mais do que uma série de batalhas. Foi uma transformação profunda da Península Ibérica, política, religiosa, cultural. Um processo que durou séculos e que moldou identidades, fronteiras e mentalidades. Do lado cristão, a vitória consolidou reinos poderosos e abriu caminho à formação das nações modernas, Portugal e Espanha. Da fé que alimentou a Reconquista, nasceu também o impulso das cruzadas marítimas e da expansão ultramarina. Mas a Reconquista teve também sombras. O fim da convivência entre muçulmanos, cristãos e judeus levou a perseguições, expulsões e intolerância. A diversidade que marcara Al-Andalus foi substituída por uma visão única e imposta. Mesmo assim, a herança desses 8 séculos vive até hoje, na arquitetura, na língua, na música, nos costumes. A Península Ibérica é, ainda hoje, um território de confluência, onde o passado continua a ecoar nas pedras das cidades, nas palavras do povo e no sangue da história. A Reconquista terminou, mas as suas marcas permanecerão para sempre. Se gostaste deste mergulho na história da Reconquista, deixa o teu like. É uma forma simples de apoiares este tipo de conteúdo e ajuda-nos a chegar a mais apaixonados pela nossa história. E diz-me nos comentários, queres que aprofunde mais? Gostarias de ver episódios dedicados a Al-Andalus, às cruzadas em território ibérico, ou à vida nas fronteiras entre cristãos e muçulmanos? Há ainda muito por contar, e juntos, podemos continuar esta viagem ao passado.